Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Serra Speaking, o seu canal de esporte, exercício e saúde. Hoje nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Adventure TV o Dr. Daniel Reis, né? Dr. Gastro, tudo bem, doutor? Seja Tudo ótimo. bem-vindo. Opa, obrigado, Fernando. Obrigado pelo convite. Um prazer estar participando aqui do seu canal. A gente sabe da dificuldade que é de falar sempre tão bem, né, sobre saúde, trazer aí a questão qualidade para a gente poder falar sobre esporte, sobre um estilo de vida mais saudável. E é um prazer poder estar aqui hoje e tentar ajudar da melhor forma possível. Doutor, fala um pouquinho pra gente, um pouquinho do seu dia a dia, qual que é a rotina de trabalho aí, doutor? A rotina pesada, né? Ah, não, perfeito. Faço atividade física diariamente, né? Isso aí já para a gente estimular aquelas pessoas que estão vendo o nosso canal para poder participar também disso e fazer as atividades físicas. Então, além de um atleta amador de tênis, eu tenho participado aí, faço parte de cirurgias, né? Do aparelho digestivo, sou cirurgião, acabo fazendo procedimentos cirúrgicos aí quase que diariamente. Trabalho junto com o pessoal também lá da faculdade da Uningá, né, no Hospital Memorial, onde faço parte do corpo clínico lá da Preceptoria de Cirurgia Geral. E a gente trata tanto as doenças do aparelho digestivo, quanto fazemos a cirurgia de obesidade. E o principal é estar tentando aí linkar, né, hoje o nosso dia a dia com o esporte, com o lazer, com a saúde. E agradeço mais uma vez aí o convite. Muito bem. Doutor, de forma bem rápida para a gente, qual que é a relação hoje em dia que tem a obesidade com as doenças gastrointestinais? Só para o pessoal ter uma noção. Perfeito. A obesidade, ela é uma doença muito comum hoje, né? Tem elevado demais o número de pessoas com sobrepeso e obesidade, e as doenças do aparelho digestivo, elas também vão trazer. A gente pode pormenorizar elas aí, mas tem diversas que são associadas à obesidade, que é, por exemplo, a gordura no fígado. A gente tem a questão da sobrecarga pancreática, que pode levar aí depois a um diabetes com resistência à insulina. A gente tem a formação de cálculos na vesícula, que também estão associados ao colesterol. A obesidade vai estar agindo, dificultando o processo de digestão e de absorção. Então, pode levar a doenças como síndrome do intestino irritável, pode aumentar a incidência de câncer de estômago, de intestino, de pâncreas. Então, hoje, eu diria que a obesidade está associada a diversas doenças, né? Como um todo, e não menos importante aí a nossa especialidade, que hoje é a parte do aparelho digestivo. Beleza. Pessoal, hoje o nosso podcast, como você já viu, está demais. Esse é o podcast, é um oferecimento da clínica Vicent Box, a clínica de personal trainer mais conhecida de Maringá. Assista o nosso recadinho e comece o seu dia também com a frase do dia do nosso filósofo Marajá. O treino de HIIT é bom ou ele é prejudicial para a nossa saúde? Tem muitas controvérsias a esse respeito. Esse tipo de treino combina exercícios muito intensos com períodos curtos de descanso. Então, se você tiver um bom preparo físico, você pode se dar bem com ele. Agora, se você estiver começando, opte pelo exercício funcional. Treinar é difícil, dieta é difícil, disciplina é difícil. Mas ficar obeso é difícil, ficar doente também é difícil. Bom, doutor, sobre um assunto até que eu vi no seu Instagram lá, que eu vi um conteúdo bem bacana, qual que é o valor de uma cirurgia bariátrica para uma pessoa que está precisando melhorar a sua qualidade de vida? Perfeito. As pessoas confundem muito valor e preço, né? Essa daí foi uma chamada que a gente fez lá no canal, justamente para falar sobre essa diferenciação. O preço, por questões muitas vezes burocráticas, questões do Conselho Federal de Medicina, a gente evita ao máximo estar falando sobre essa questão financeira, né? Mas o valor, que eu acho que é o mais importante, é o que vem agregado, né, na saúde, igual tem essa frase brilhante do dia aí, né, do Marajá. Então, assim, a obesidade ela é uma doença que ela tem muito a perder no sentido de doenças de longo prazo. Então, quando a gente pensa na questão do dia a dia de um indivíduo com obesidade mórbida, né, obesidade severa, que a gente vai chamar, a gente tem uma dificuldade muito grande
nas atividades do dia a dia. Muitas vezes a gente vê o paciente falando que tem dificuldade de amarrar o cadarço, a gente vê o paciente que tem dificuldade muitas vezes no banho, a gente vê dificuldade muitas vezes das mulheres falando que não conseguem cruzar a perna de uma maneira feminina. A gente vê os pacientes reclamando de um cansaço para fazer pequenas atividades diárias, às vezes brincar com o neto, brincar com o filho. Então é justamente esse trocadilho entre valor e preço que a gente traz essa brincadeira, né? Então o valor hoje de você ter uma saúde, né, voltada, um retorno às suas atividades do cotidiano, você poder desempenhar suas atividades de maneira tranquila, atividades do dia a dia, né? Poder entrar numa loja, muitas vezes, coisa que para você é comum, para você não tanto, que você tem 2,6 metros de altura, né? Mas assim, para a maior parte das pessoas entrar na loja, poder escolher uma roupa, poder escolher um calçado que quer usar e poder ter essa liberdade de escolha em diversas coisas do dia a dia, sem se preocupar se vai ou não conseguir fazer aquilo. Eu acho que isso é o principal, né? Que a gente vai ter aí de valor na questão do tratamento cirúrgico da obesidade, né? Paciente com índice de massa corporal muito alto, pacientes que têm um peso que é difícil, uma sobrecarga de joelho, que é difícil ir para uma academia para fazer exercício e perder esse peso, começar a praticar esporte, jogar basquete, futebol, tênis. Então são coisas nesse sentido aí que a gente tenta agregar, né? Trazer como um valor, né, para a saúde. Certo. E é bom o doutor ter trazido essas informações, que quem não tem a doença, a obesidade, muitas vezes não para pensar nessas dificuldades que a pessoa tem no dia a dia, né? Desde comprar roupa, igual a dificuldade de subir uma escada, ofegante, e diversas situações, não conseguir brincar mais com algum filho, com um neto, com nada. Então, para essas pessoas é bem importante essa questão da cirurgia. E muitas vezes a pessoa também não chega numa fase que ela entra em depressão, fator psicológico, e não sei como são seus pacientes, mas muitas vezes a pessoa chega ao ponto que ela não consegue mais sozinha, né? Daí acho que é a hora de procurar ajuda médica. Sim. Você conhece muito bem essa parte, né? O seu papel aí na sociedade como um todo, como educador físico, é uma das coisas que você percebe muito, né? Às vezes o paciente ele quer se exercitar, mas tem aquela limitação, ele quer desempenhar uma determinada atividade, mas não tem, vamos dizer assim, pelo peso já muito acima, é muito mais difícil. O nosso organismo ele tem uma memória celular ali, uma memória de reganho de peso muito rápida. Então, às vezes, eu falo sempre isso para os pacientes lá no consultório. Às vezes a gente tem um paciente que vai para o Natal, assim, celebrar com a família, volta 5 quilos acima do peso. Então, assim, nossa, eu fiz tanto esforço para emagrecer, pratiquei atividade física, tentei suar a camisa, fiz essa dieta, mas aí perdi 20 quilos, aqui em 5 dias eu consegui ganhar 5 quilos. Ganha mesmo, porque o nosso organismo está ali, todo mundo em stand-by. O nosso organismo gosta de energia, né? Então, a partir do momento que você atinge determinado peso, que você atinge aí um determinado quadro clínico, né, de maneira geral, tratando-se de obesidade, a gente tem essa dificuldade, sim, de conseguir sozinho, digamos assim. A cirurgia é um grande auxílio, né? Mas você sabe disso muito bem, que não só a cirurgia, né? Depois a gente precisa de uma manutenção adequada, de um estilo de vida adequado, de uma prática de atividade física, e aí entra um podcast como esse, entra a informação para a sociedade, onde a gente sabe que é fundamental a gente estar se exercitando. Certo, e a gente sabe também, né, doutor, que a obesidade ela começa a criar uma certa dificuldade para os outros órgãos a trabalhar também, né? E a pessoa começa a ter advindo da obesidade, começa a ter outros problemas de saúde, como acredito eu que seja o refluxo, a gastrite e tudo mais, né? Vou falar um pouquinho sobre as causas, né, de refluxo e gastrite, o que causa na maioria das vezes essa parte de refluxo e gastrite, que eu acho que muita gente gostaria de saber uma prevenção para isso, qual que é a causa e saber se prevenir, né, quanto a isso. Perfeito. Essa questão do refluxo, a gente vê muito em janeiro no consultório. Coincidência, né? A gente vem das festas de fim de ano que o indivíduo ganha 5, 10 quilos, parou de fazer atividade física por uma questão de viagem, alguma coisa, e aí ele chega justamente reclamando que está tendo mais azia, que está tendo mais queimação. O refluxo, ele é muitas vezes... A doença do refluxo gastroesofágico, ela é uma doença que a gente vai ter... em mais ou menos 40% da população. E ela necessita de tratamento, né, tratamento médico, acompanhamento clínico, em mais ou menos 20% da população. Ou seja, é muita gente que tem
esse problema que é a doença do refluxo. Então, o que é que a gente sempre tem como uma das principais causas de base? Por isso que eu falei de janeiro. É o ganho de peso. Então, às vezes, a gente foi para as festas de final de ano, volta 5 quilos a mais, o aumento da pressão intraabdominal causado pelo ganho de peso, na maior parte das vezes, inclusive no homem, que tem aquela obesidade mais em maçã, né? Que a gente tem o abdômen, né, com volume, aquela barriguinha de chope. Então, esse indivíduo aumenta a pressão intraabdominal e dificulta a distensão gástrica para poder ter uma complacência adequada para abrigar aquele alimento dentro do estômago. Então, o que é que vai acontecer na grande maioria das vezes? O estômago não consegue dilatar, a pressão dentro do estômago está aumentada e aí a gente vai ter um retorno do ácido de dentro do estômago para cima. Então, o principal queixa do paciente é uma queimação com irradiação para cima. Então, essa queimação com irradiação para cima é uma das coisas que a gente tem que estar atento, o principal sintoma de refluxo. A gastrite e normalmente está associada à obesidade ou ao sobrepeso. Eu falo sempre para os pacientes lá, quem for meu paciente aí estiver assistindo vai lembrar. A gente sempre fala sobre mudança de estilo de vida e emagrecimento como o principal pilar hoje do tratamento do refluxo. Uma outra coisa para que você comenta sempre também, que é assim, como educador físico, né? A prática de atividade física, ela estimula o peristaltismo. Então, toda vez que a gente está se movimentando, a gente facilita a contração do intestino para melhorar a constipação, por exemplo, melhorar o trânsito intestinal. A gente facilita o esvaziamento gástrico, diminuindo também o refluxo. Então, não só a obesidade, não só o sobrepeso, mas também a prática de atividade física entra, sem dúvida nenhuma, como tratamento nos casos de refluxo com mudança de comportamento. Certo. E o consumo de água durante, por exemplo, os treinos, a parte de hidratação, ajuda nesse tratamento para gastrite e refluxo? Aonde que entra a água nesse sentido? Perfeito. Água é vida, né? Então, a gente sempre orienta para os pacientes que se hidratem bastante. Uma média de hidratação aí para as pessoas terem noção de quanto podem consumir é mais ou menos 30 ml por quilo de peso. Então, um indivíduo de 100 quilos, mais ou menos 3 litros de água. Um indivíduo de 50, 1,5 litro. Então, essa conta de mais ou menos 30 ml por quilo de peso é muito importante que a gente possa consumir ao longo do dia. Nos pacientes que têm gastrite e refluxo, a gente não recomenda que tomem muita água durante a refeição. Por quê? Mais uma vez, questão de volume. O estômago vai caber em torno de 1,2 litro a 1,5 litro de água e líquido dentro do estômago. Se você toma ali, vamos supor, uma garrafinha de água com gás de 500 ml, você já passou de 1/3 do teu volume gástrico. Então, quando esse estômago vai fazer a contração dele, ele vai estar retornando com um pouco de líquido para cima. Então, esse líquido é bom evitar durante a refeição, mas ele é fundamental que ele seja iniciado ali mais ou menos 1 hora depois da alimentação. Geralmente a gente pede para o paciente tomar líquido após 1 hora depois da refeição. E durante os treinos, principalmente exercícios, atividades físicas, que você tenha um aumento da pressão intraabdominal, para o paciente que tem refluxo, é muito ruim treinar com o estômago cheio. Porque quando ele faz um exercício de um abdominal, um leg press, um supino, ele está também contraindo a musculatura abdominal, aumentando a pressão dentro do estômago e jogando esse líquido de volta para cima. Então, a gente recomenda também que faça ali a ingesta do alimento mais ou menos 1h30 antes de treinar, da comida, refeição. E durante o treino, tem que se hidratar, mas tome pequenas porções, pequenos goles d'água, né? Então, leva a garrafinha de água, vai sempre dando aquela bicadinha que logo, logo isso aí vai sendo absorvido pelo estômago. Encher muito o estômago de água não é bom. Certo. Então, pessoal, você acabou de ver aqui a dica do doutor. Durante o exercício, você além de melhorar essa questão do intestino, do esôfago, você ainda consegue fazer a perda de peso, você faz a sua hidratação durante o exercício, porque o exercício ele te dá sede, dá vontade de tomar, você tem que se hidratar durante o exercício. E uma das opções para você se movimentar é o nosso grupo de corrida Serra Running. Assista aí o nosso recadinho. Vai participar de um grupo de corrida de rua? A hora é agora. Chegou em Maringá a assessoria Serra Running. O melhor preço do ano. Valores com até 30% de desconto. Avaliação de bioimpedância. O meu aplicativo de fortalecimento muscular. Planilhas personalizadas para os seus treinos. Ponto de água durante todos os treinamentos. Treinamento de longão aos finais de semana e com café da manhã. E nos dias de prova, liberação miofacial para você se recuperar.
O que você está esperando? Corre! Entre em contato agora mesmo pelo nosso WhatsApp 449-9921-8147. Vem com a gente! Beleza, pessoal. Estamos voltando aqui com a nossa entrevista com o Dr. Daniel Reis. Doutor, vamos falar um pouquinho sobre as doenças inflamatórias do intestino, como a doença de Crohn. Muita gente, às vezes, desconhece a doença de Crohn. Muitas pessoas não sabem o que é, do que se trata. O que a gente pode falar para o pessoal da doença de Crohn? Às vezes aparece algum familiar, algum amigo. Eu tenho doença de Crohn. Muita gente fala assim, mas o que é isso? Que doença que é essa? Perfeito. A doença de Crohn e a retocolite ulcerativa, elas vão entrar aí no escopo de doenças que a gente chama de doenças inflamatórias intestinais, né? Essas doenças inflamatórias, elas têm como sintoma, na grande maioria das vezes, cólicas abdominais. Então, o paciente muitas vezes tem dor ali depois da digestão, depois da alimentação. É um paciente que muitas vezes tem uma cólica que migra de um lado para o outro, tem um desconforto abdominal e algumas vezes tem também alteração do hábito intestinal, o que é alteração do hábito intestinal? É o cocô ficar mais mole, ficar mais duro, o cocô tem uma variação aí mais, vamos dizer... Pastoso e líquido. Isso, pastoso, líquido, durinho. Então, no paciente com doença de Crohn, além disso, muitas vezes nas fezes, a variação das fezes, a gente começa a notar também sangue e catarro nas fezes, né? Que é muco. Então, o paciente muitas vezes tem cólicas, é um paciente que tem uma qualidade de vida, muitas vezes tem dificuldade de ganhar peso, tem uma qualidade de vida ruim, porque tem sempre esses desconfortos abdominais e acaba trazendo aí esses sintomas. A doença de Crohn e a retocolite são doenças de difíceis diagnóstico. Pelo fato de terem esses sintomas que muitas vezes são inespecíficos, às vezes o doente acha que comeu algo errado, acha que pode estar com intoxicação alimentar, mas a recorrência desses sintomas, o que é recorrência? Uma vez por mês, a cada 5 dias por mês ali tem essa crise, fica na crise, tem dor, não quer sair, é como se tivesse uma inflamação. Então, eu falo sempre para os pacientes assim, a pessoa quando está doente, ela está inflamada. Então, ela tem um desconforto, ela tem uma má vontade no sentido de fazer as suas coisas, como se a gente tivesse gripado e quisesse ficar na cama. Então, a doença de Crohn e a retocolite são muitas vezes essas doenças intestinais. Ela é uma doença que o nosso organismo começa a produzir anticorpo contra a mucosa do intestino. O que é mucosa? É a pele que fica ali em contato com as fezes, é a parte de dentro da pele do intestino. Então, esse contato, essa reação inflamatória, ela vai ser produzida pelos anticorpos e aí a gente acaba tendo feridas que vão levar ao sangramento e à produção do muco, a gente acaba tendo feridas que vão levar a uma alteração, né? Muitas vezes do muco. E por ser uma doença autoimune, muitas vezes ela não... por ser uma doença autoimune, muitas vezes ela é uma doença crônica, o que é uma doença para a vida toda. Só que tem formas de você controlar a doença. E eu vou dar para vocês uma chance de acertar. A gente está no programa de Educação Física falando sobre qual que seria o melhor tratamento, né, para as doenças inflamatórias intestinais. E ela vai mais uma vez, dieta e exercício. Então, se a gente tem essa possibilidade de ter um estilo de vida melhor, muitas vezes a gente entra... A prática de esporte vai aumentar a produção de anticorpo, vai aumentar a imunidade, né? Aquela frase que a gente sempre fala, minha imunidade está baixa, e agora? Então, quando você faz essa parte de atividade física, você acaba elevando essa imunidade e isso vai trazer para você, muitas vezes, um controle da doença. Então, você consegue viver bem sem remédios, com controle de alimentação, prática de atividade física. Mas tem uma infinidade de tratamentos aí para as doenças também mais específicos. Certo. Tratamento medicamentoso, tem algum? Sim. Como que funciona? Há um avanço muito grande hoje nessa parte da doença inflamatória intestinal, que é o que a gente vai ter como o que a gente vai chamar de imunobiológicos. Então, o nosso organismo, quando gera uma resposta inflamatória, ele leva a elevação de TNF-alfa, que é um fator de necrose tumoral, que é mais ou menos assim, resposta inflamatória exacerbada. Uma elevação de interleucinas, né, principalmente interleucina 2 e 6, que também assim, não adianta a gente ficar falando um númerozinho aqui, mas a grosso modo, a gente hoje tem tem corticoide, que a gente consegue diminuir essa resposta inflamatória, tem algumas outras medicações que a gente pode usar antes dos corticoides, né? A gente sempre orienta a mudança de estilo de vida, e esses imunobiológicos que eles conseguem hoje dar uma qualidade de vida muito boa para os pacientes. É um tratamento específico, eu não faço, né? Aqui em Maringá, na nossa região, a gente tem diversos bons profissionais, mas geralmente é a gastroenterologia clínica que acaba cuidando mais dessa parte e alguns coloproctologistas. Então, eu particularmente não trato, mas o avanço nessa área é fenomenal.
Certo. E para as pessoas entenderem bem, a doença de Crohn, ela é genética ou você pode adquirir ela com hábitos alimentares e bebidas e tudo mais? Perfeito. Ela tem, sim, uma relação, né, de familiaridade, assim, de genética, mas geralmente ela acaba sendo esporádica. Um familiar tem, não quer dizer que necessariamente que você vá ter, mas a gente vê uma recorrência maior em familiares. Ela não é uma doença que você vai adquirir de alimentos, não é uma doença que você vai ter uma alergia a determinados tipos de alimento. É simplesmente o teu organismo que vai reagir contra a mucosa do teu intestino. E tem alguns alimentos que vão fazer essa alteração. Então, alguns alimentos, vamos dizer assim, eles são mais inflamatórios. Então, eles vão exacerbar essa produção do TNF-alfa, exacerbar essa produção da interleucina e vão fazer com que você tenha mais sintomas. Então, obviamente, uma dieta, muitas vezes restritiva, traz para o doente a remissão da doença, que é o que a gente quer, né? Existem diversas formas, igual a gente ter aí algumas doenças leves, né? Então, assim, eu sou hipertenso leve, eu sou diabético, mas só tomo uma classe de medicamento. E a gente tem as doenças mais graves, é igual nas doenças inflamatórias intestinais. Temos os pacientes que têm doença muito importante, que precisa dos imunobiológicos, e tem doentes que, com mudança de estilo de vida, controla bem a doença. Já que o doutor falou de alimentos e bebidas inflamatórios, levantou essa bola para mim, agora eu vou perguntar, dá uma dica para o pessoal, quais são essas bebidas, esses alimentos que são inflamatórios, que podem prejudicar o organismo, não só, né, com a doença de Crohn, mas assim, com gastrite também e tudo mais. Você vai se assustar, você não sabe quais alimentos e bebidas são esses. Assim, verdade, essa pergunta sua é excelente, né? A gente tem hoje os alimentos, eu brinco sempre com os pacientes, assim, que vai lá na clínica, sabe? Eu sempre trago relações pra gente com nossos ancestrais. Então, assim, de onde a gente veio? A gente veio das cavernas, né? Se você for olhar lá há 20 mil anos, há 50 mil anos, a gente estava todo mundo lá se transformando ali no Homo sapiens, né? E tentando dominar aí o que nos cercava. Então, o nosso organismo ele não evoluiu nesses 50 mil anos como evoluiu a humanidade. Então, antes, a gente não tinha, por exemplo, antes da Revolução ali francesa, da Revolução Industrial, a gente não tinha a maior parte das sociedades eram sociedades rurais. Então, a gente comia muito alimento que vinha do campo. E antes, lá atrás ainda, nos nossos ancestrais, a gente era caçador-coletor. Então, os alimentos in natura, aqueles alimentos que a gente pode caçar, então, muitas vezes, uma ave, as proteínas, né? A proteína animal, a proteína acaba sendo um excelente, a proteína vegetal acaba sendo uma excelente fonte de alimento mais saudável. Então, quando a gente pensa hoje nos alimentos mais processados, esses alimentos vão fazer mal. Então, eu falei ali da Revolução Industrial para a gente lembrar de que antes a gente trabalhava no campo e ia beliscando ali, às vezes, uma frutinha que encontrava, parava igual o Chico Bento debaixo do pé de goiaba e comia lá sua goiabinha. E depois a gente começou a precisar de marmita e levar para a fábrica, né? Então, a gente começou a precisar processar os alimentos. E eu brinco também, duas coisas vão conservar os alimentos por um período maior de tempo. Quais são essas duas coisas? O sal e o açúcar. Então, se a gente vai pensar em bebidas açucaradas fazem muito mal. Então, a gente vê hoje um consumo grande de energético, a gente vê hoje o pessoal conversando muito sobre refrigerante, a gente vê bebidas mais processadas. Essas bebidas são ruins da gente estar ingerindo. A melhor bebida, sem dúvida, vai ser a água. Na sequência ali, vamos ter sucos naturais, que também vão ajudar a gente. Mas, de uma maneira geral, bebidas refrigerantes, bebidas açucaradas, outras também. O álcool, né? A gente sempre, assim, o uso recreativo do álcool em pequena quantidade, eu gosto. Então, assim, é uma coisa importante para confraternizar, para estar com os amigos, tudo isso. Mas o exagero, fazer ingesta diária de álcool, isso não pode. É uma coisa que vai estar prejudicando o fígado. A gente pode entrar também nesse assunto aí junto com a gordura no fígado, se você quiser. Mas são coisas que chamam muito a atenção da gente e que traz uma dificuldade maior. E do ponto de vista de alimentos, a gente pensa sempre no glúten, né? Que vai ser ali um alimento mais... E os alimentos mais ultraprocessados. Então, eu diria para você que pães, bolos, massas, biscoitos são alimentos que a gente pediria para evitar. Principalmente, por exemplo, uma bolacha recheada. Rica em carboidrato, rico em açúcar, extremamente processado. É um alimento muito ruim para a gente hoje estar ofertando, principalmente para as nossas crianças, né? Então, seriam mais ou menos essas as bebidas e os alimentos aí.
dá preferência porque vem da floresta, porque possa descascar. Certo. E o pessoal tem uma grande mistificação com a questão do leite, né? Intolerância à lactose. Onde entra essa questão da intolerância à lactose? Como a gente pode cuidar dessa... Tem um medicamento para tomar? Não tem? Evitar, é só evitar o leite, está ótimo. Perfeito. Mais uma pergunta boa. Vamos lá. A intolerância à lactose, ela é o quê? A lactose, ela é um disacarídeo. Se ela é um disacarídeo, é porque ela veio de 2 monossacarídeos. Então, um é o açúcar, né, que a gente vai chamar de glicose, o outro vai ser a galactose. Então, o nosso organismo precisa quebrar a lactose, a gente usa para isso uma enzima chamada lactase, e a gente precisa quebrar ela nesses 2 monossacarídeos. E aí, quando a gente quebra, a gente consegue absorver tanto a glicose quanto a galactose e deu tudo certo. Qual que é o problema? À medida que a gente envelhece, a gente não mais faz a produção tão boa dessa molécula que é a lactase, a enzima. E a gente acaba tendo, à medida que envelhece, a gente acaba tendo uma pior digestão do leite. Então, quando o paciente fala assim, doutor, eu como leite estufo, é verdade. Eu não preciso de teste de intolerância à lactose. Há um raciocínio binário. Tomei leite, estufei. É do leite? Muito provavelmente. Então, essa quebra da enzima, às vezes a gente não precisa ter a deficiência completa da enzima. A gente pode ter a deficiência parcial e essa deficiência parcial já levar a sintomas. Então, a gente recomenda o quê? Para o paciente que tenha sintoma, que seja muito sintomático, evite o uso do leite. Doutor, mas eu amo aquele pudim de leite que minha avó faz. Eu vou lá na casa dela no final de semana só comer o pudim de leite. Eu não posso mais? Aí a gente tem uma enzima chamada lactase. É uma enzima que vende em farmácias aí, tem diversos laboratórios que produzem. E aí essa lactase vai quebrar a lactose. Então a gente ingere ela em torno de 10 minutinhos antes ali da refeição e isso traz uma melhora sobremaneira os sintomas. E quais são os sintomas da intolerância à lactose, né? Muitas vezes diarreia, às vezes a produção de gás, porque como a gente não vai quebrar o leite, a gente vai fermentar esse leite no nosso intestino. A fermentação do leite vai produzir gases que pela distensão pode levar a dor, a cólica, pode levar a uma diarreia pelo fato da parte osmótica do processo. Então é basicamente distensão abdominal, principalmente no final do dia, um pouquinho de diarreia e sintomas aí de desconforto abdominal, entre eles a cólica. Certo. Já que o doutor falou um pouquinho do fígado, vamos falar um pouquinho também sobre gordura no fígado. Acho que não estava na nossa conversa aqui, mas falar um pouquinho, porque tem muita gente também que tem gordura no fígado, tem dúvidas sobre gordura no fígado, como que essa pessoa chega até a fase de esteatose hepática. Vamos tirar um pouquinho da dúvida do pessoal com relação à gordura no fígado também. Perfeito. O tratamento para esteatose hepática hoje, o melhor tratamento para esteatose hepática chama Vicent Box, né? Assim, participa de atividade física, vai participar lá do Serra Running. Então, assim, a gente precisa fazer atividade física, precisa se mover. Os órgãos internos, eles também acumulam gordura, igual a gente acumula na gordura que a gente vê. Às vezes eu passo um tempo sem te ver e falo, pô, Fernandão, parece que você ganhou um pezinho. Aí você, doutor, você também e tal. E vamos ali tirando um sarro um do outro. Mas, de uma maneira geral, essas brincadeiras dos amigos acabam levando a gente a um estímulo. Mas a gordura que é visível, muitas vezes é a mesma gordura que a gente está acumulando nos órgãos intraabdominais. E esse órgão é o fígado, né? Então, a gente acaba tendo um acúmulo da gordura. A gente acaba tendo um acúmulo da gordura no fígado. Por quê? Porque o fígado ele vai ser uma das coisas que a gente primeiro vai utilizar quando estiver em jejum. Então, a energia que fica armazenada no fígado em forma de glicogênio e gordura é a primeira fonte de energia que o nosso organismo vai usar quando faltar a glicose, que é o açúcar circulante. Então, ele vai fazer a quebra desses exames, dessas duas fontes de energia, né? Então, a gente precisa armazenar gordura no fígado. Então, o fígado armazena gordura. O fígado precisa fazer uso da gordura quando a gente tem a ausência de açúcar. Mas o excesso dessa gordura vai acumular e vai levar ao que a gente chama de esteatose hepática. A gordura no fígado, ela faz parte muitas vezes da síndrome metabólica, que aí mais uma vez vai sentir box neles para poder tratar. Então a gente vai precisar fazer atividade física, vai ter uma elevação da pressão, vai ter uma pré-diabetes, vai ter um colesterol mais alto, nas mulheres um ovário policístico. Então a esteatose hepática entra nesse conjunto de aumento da circunferência abdominal, na grande maioria das vezes. Isso a gente fala da gordura não relacionada ao álcool, porque também tem a gordura que se acumula no fígado relacionada ao excesso de álcool. E aí o tratamento é óbvio, né? Diminuir a quantidade de álcool ou parar a ingesta é o ideal.
e fazer e praticar atividade física. Então, a gordura é utilizada como fonte de energia, a gente precisa queimar essa fonte de energia e precisa do emagrecimento. Em média, 5 a 10% do peso corporal é o que a gente recomenda para o paciente ter esse emagrecimento do fígado. Certo. E pessoal, para você que está gostando do nosso podcast, curta, compartilhe aí com todos os seus amigos, tá bom? E você fica agora com o nosso recadinho da iRed Internet. Doutor, a iRed Internet tem o novo iRed Mesh, que se você tem uma casa grande ou uma chácara, a rede de internet pega em locais longes da sua casa, como se você tivesse com a torre cheia a todo momento. Em qualquer lugar da sua casa que você tiver, você vai ter torre cheia, inclusive para assistir o nosso podcast aqui sem travar. Pessoal, acompanhe aí o recadinho da iRed Internet. Olha, eu não sei você, mas o meu sonho era ter internet bombando na casa toda. Sabe aquele cantinho onde o sinal de Wi-Fi fica fraco? Ninguém merece. Eu resolvi isso com o novo Wi-Fi Mesh da iRed Internet. Agora eu tenho velocidade máxima na casa toda. Porque não faz sentido modernizar a sua TV, celular e computador sem dar aquele up na internet, certo? Novo Wi-Fi Mesh e iRed Internet. Sinal máximo na casa toda. Beleza, pessoal, estamos voltando aqui com a nossa entrevista com o Dr. Daniel Reis, tá bom? Doutor, tipos de câncer que a gente pode ter no aparelho digestivo, no gastrointestinal, o que a gente pode falar sobre as prevenções, né? Diagnóstico precoce, opções de tratamento para pessoas que de repente já adquiriu aí o tumor, né? Como que faz essa retirada de tumor? O doutor é cirurgião também do aparelho digestivo. Então, conta um pouquinho pra gente de pessoas que já tá que possui o câncer, né? O tumor. Então tá, a questão de rastreio e também a questão de tratamento, né? Hoje o que a gente tem os principais órgãos do aparelho digestivo que a gente ouve falar em câncer é estômago, intestino, pâncreas, fígado, seriam esses órgãos aí que a gente acaba tendo mais, vamos dizer assim, notícias mais comuns, né? O intestino delgado tem muito pouco câncer, o baço tem muito pouco câncer, então seriam mais esses outros órgãos intraabdominais aí para a gente estar associado. A questão da prevenção mais comum e o que eu gostaria mais de chamar a atenção aqui hoje é principalmente o câncer de intestino grosso, que é o câncer de cólon, né? Por quê? No homem, a gente tem a próstata como primeiro lugar de neoplasias, né? E o intestino grosso, que é o cólon, ele vem em segundo lugar. E aí, nas mulheres, a gente vai ter a mama como primeiro lugar e o intestino grosso também vem como segundo lugar. Então, quando a gente vai falar de prevenção do intestino grosso, a gente já entra na questão de brincadeiras, né, e preconceitos. Por quê? Porque precisa fazer uma colonoscopia como fator de prevenção. Então, a prevenção, o câncer de intestino, ele vai ser curado, né? Esse é o termo, curado, com diagnóstico precoce, em torno de 85% das vezes. Então, qual que é o problema do câncer? Assim, se você vai lá na clínica comigo e você faz uma colonoscopia e você teve um câncer de intestino que foi tratado por colonoscopia, você não vai sair contando para todo mundo, rapaz, olha, eu tive um câncer. Quem que espalha a notícia de um câncer? Muitas vezes é o óbito, né? A gente fala assim, olha, poxa, tadinho, acabou falecendo de câncer de intestino. Então, a gente tem sempre essa sensação de que o câncer mata muito. É verdade, a gente precisa tentar melhorar esses números e trazer mais para um diagnóstico precoce. Então, para o câncer de cólon, colonoscopia. O estilo de vida ajuda muito na prevenção do câncer de intestino, que é evitar alimentação gordurosa, evitar consumo de embutidos enlatados, evitar um excesso de carne vermelha, evitar, aí para nossa região a gente sofre um pouco, né, porque é uma coisa que a gente ama, mas a fuligenzinha do churrasco também é uma coisa que é fator de risco para a gente ter o câncer de intestino. E a gente evita, e a gente tem que falar sobre a prevenção no quesito de comer fibras. Eu sempre falo para os pacientes também, a fibra que você come, o alface, o brócolis, eles são a fruta que você come de manhã, o mamão, o melão, a pocã que você come com bagaço, a laranja que você engole bagaço, aquilo ali ele serve para tirar as impurezas do intestino. Então a fibra é a vassourinha do intestino. Ela vai passando na parede do intestino e vai limpando aquela parede do intestino de modo que a gente consegue diminuir a incidência de neoplasias. Então, prevenção, colonoscopia, tratamento precoce é o ideal e nos pacientes que têm um tumor maior, a gente acaba sugerindo, né, a cirurgia como uma das formas de tratamento, que é a retirada do intestino doente junto com as ínguas, né, com os gânglios que acompanham aquele intestino.
Outra coisa que a gente vai falar um pouco de prevenção de câncer, que muita gente procura, é o câncer de pâncreas. Então, muitas vezes o paciente chega lá para a gente e fala, Daniel, eu queria fazer a prevenção do câncer de pâncreas porque o meu vizinho teve. A gente não tem um screening, né? É uma doença que não é tão comum. O diagnóstico precoce é difícil porque a gente não tem acesso, não dá sintomas. Ele só vai dar sintoma quando está mais avançado, que é o amarelão nos olhos, que é a perda de peso, que é uma dor nessa região de boca de estômago, mais próximo das costas. E o diagnóstico é feito muitas vezes por exames de imagem que vão à utilização de contraste, que é a tomografia ou a ressonância. O câncer de estômago, ele é um câncer também muitas vezes esporádico, ele não vem de um pólipo como vem do intestino, então a endoscopia seriada é uma coisa que não vai prevenir. Mas nas endoscopias, por exemplo, a gente vai procurar uma bactéria no estômago e o tratamento dessa bactéria pode levar à prevenção. A gente vai procurar algum quadro de gastrite atrófica, a gente vai procurar alguma metaplasia intestinal, a gente vai procurar alguma úlcera de maneira assim que ela pode ser diagnosticada precoce. Então, o paciente que tem dor no estômago, que tem um desconforto abdominal, que tem uma sensação de empachamento pós-prandial, a gente também sugere que faça aí o acompanhamento para a gente poder ver se tem ou não esse tratamento. E o fígado, o câncer de fígado mais comum são as metástases, ou seja, são os cânceres secundários que vão ali parar no fígado. O câncer primário de fígado ele tem muita relação com a cirrose. E a prevenção da cirrose ela vai pelo evitar o consumo exagerado de álcool, né? É exagerado o consumo de álcool que leva a cirrose, sim. Então, mas a gente tem que tomar cuidado porque esse consumo é cumulativo. Então, às vezes a gente bebe pouco todo dia, mas bebe todo dia e isso é muito no longo prazo. Então, esse hábito, né, que a gente precisa tentar trocar. E a questão da gordura no fígado e tem que praticar atividade física diariamente, aí tem que se exercitar para a gente ter uma tranquilidade maior com relação a essa gordura no fígado. Esses seriam os principais tumores aí do aparelho digestivo, né? E aí a gente acaba, se quiser pormenorizar de algum deles, mas eu acho que é mais ou menos isso aí, o screening de cada um deles. Certo. E o que o doutor pode falar para a gente? Tem gente que às vezes nunca fez ou que vai fazer pela primeira vez uma endoscopia, uma colonoscopia, ou precisa até fazer uma cirurgia para retirada de um tumor, para levar para análise, para exames e tudo mais. E a pessoa tem medo de fazer endoscopia, tem medo de fazer a colo, tem medo de uma cirurgia. O quanto esse medo é verdadeiro, quanto esse medo é místico, quanto que as pessoas assim têm medo de cirurgia que não precisava ter e tem, né? Porque é um fantasma essa coisa de cirurgia na cabeça da maioria das pessoas. Não, com certeza. Eu acho que é uma mistura de incerteza do futuro, né? Assim, tipo, vai que eu faço e acho. É bom se você fizer e achar. E muita gente fala isso. Sim, e assim, a gente vai tentar tratar um problema de maneira precoce. Então, quanto mais cedo você resolver um problema, melhor para você, melhor para sua família, né? Então, assim, a colonoscopia é uma mistura de medo com preconceito. Então, o paciente tem medo do preparo, a gente ouve falar muito isso. Tem medo da anestesia que é feita. E o paciente, muitas vezes, tem medo de achar alguma outra alteração, de perfurações. Então, assim, hoje, eu diria que o preparo ainda é um desconforto para esse exame. Então, o preparo do intestino, o preparo do cólon, ele é feito hoje com, vamos dizer, medicações laxativas. Então, você toma um excesso daquela medicação laxativa e você vai evacuar muitas vezes 15, 20 vezes ali durante aquele período, logo depois que você tomar a medicação. E é desconfortável, não tem como dizer que isso é prazeroso, né? Mas existe uma evolução, dá menos cólica, hoje a medicação mudou, então vale a pena conversar com o seu médico. A perfuração, né, da colonoscopia também, que envolve esse medo, é mais comum ter complicações na colonoscopia do que na endoscopia, por uma questão de dificuldade técnica, enfim, do comprimento do aparelho. Então o que a gente recomenda sempre é procure um médico de sua confiança, converse com outras pessoas para você ver se já teve, né, essa indicação, como que está esse colega, assim, procura no Google sobre ele, procura nas redes sociais sobre ele, conversa com outras pessoas que já fizeram, com quem fez e se está tudo bem. Eu acho que isso é muito importante, né? Então, procure um profissional competente, da sua confiança, faça o exame de maneira segura e eu garanto para você que muito disso aí é tabu e é mito. Mas assim, é um exame bacana de fazer. Daniel, você faz todo ano porque é divertido? Não, eu nunca fiz, né? A indicação, inclusive, é a partir dos 45 anos para toda a população, né? Eu tô quase aqui carequinha, um pouquinho calvo, mas tô com 40, eu tô então... chegando também. Mas assim, com 45 a gente recomenda que faça. Certo. E doutor, o que a gente pode falar assim sobre
Porque muita gente faz a retirada de pólipos, né? Eu acho que a maioria dos casos eu tenho muitos alunos que eles falam assim, fui lá fazer a colonoscopia e o doutor achou vários pólipozinhos e tudo mais. Como é feita essa retirada de pólipos e o que é um pólipo para quem não sabe, quem está nos assistindo agora e não sabe o que é um pólipo? Perfeito. Mais uma vez, boa pergunta. O pólipo, ele é uma lesão, muitas vezes uma lesão precursora do câncer. Então, assim, como assim precursora? O pólipo é como se fosse uma verruga, então ele vai ter tamanhos. Vai ser uma verruguinha, vai ser uma verrugona e vai ser uma verruga cancerígena. Então, essa evolução de verruguinha para verrugona cancerígena leva em torno de 10 anos. Então, por isso que depois dos 45 a gente ainda mantém a recomendação de fazer por uma determinada periodicidade, numa média de 5 anos, para a gente tentar identificar essa verruguinha. Quando a gente identifica a verruguinha, a gente vai ter no exame de colonoscopia uma alça que a gente chama de alça diatérmica. Vou olhar ali na câmera para ver se eu consigo. Ela é mais ou menos uma alça dessa forma. Então, o que é que vai acontecer? O pólipo está aqui, que é a verruguinha. A alça vai vir aqui, vai abraçar a verruguinha, ela trava a verruguinha e queima. Então, ela queima essa base da verruga, fazendo com que a gente tenha um tratamento. A pele do intestino ela é mais solto. Então, quando ela abraça, ela consegue queimar, conduzir calor sem a perfuração. Mas algumas vezes pode ter complicação, é muito raro, mas é daí que vem, inclusive, a perfuração que muita gente tem medo. Então, o tratamento dessa verruguinha de maneira preventiva, de maneira precoce, é onde a gente vai estar evitando o câncer. Por quê? A verruguinha vai virar verrugona, que vai virar câncer em 10 anos. E a gente consegue, na colonoscopia mesmo, fazer a retirada desse pólipo, mandar esse pólipo para biópsia, né, que é o estudo anatomopatológico, para a gente tentar definir aí da melhor maneira possível se era uma lesão maligna ou não. E aí, em vindo uma lesão, vai depender do estadiamento, vai depender de algumas coisas, mas se vier um pólipo maior que 1 centímetro, a gente faz no ano que vem uma nova colono, para ver se vai ter outro, se foi completamente tratado. Aí cada caso é individualizado. Certo. Os medicamentos que a pessoa toma para doenças do gastrointestinais, utilizar... Eu vejo bastante aluno me pergunta isso também. Inclusive, acho que deve ser dúvida da maioria das pessoas. Tem gente que fala que tomar a medicação, ou uma medicação como o omeprazol, pantoprazol, durante muito tempo, que a pessoa vai adquirir um câncer, vai adquirir uma doença, né? Tem várias histórias aí que a gente vê. A gente não sabe se é mito, se é verdade, até que ponto que isso aí é verdadeiro. Daí eu gostaria que o doutor falasse um pouquinho para a gente sobre essa questão das medicações durante um período longo de tempo, se tem risco, não tem risco, se é verdade, até onde é verdade. Maravilha. Assim, eu agradeço a você esse espaço para a gente poder falar desmistificar nesse assunto sobre a questão dos inibidores de bomba de próton, né, que são os prazóis. Omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, dexlansomeprazol. Assim, se o paciente tem um trabalho, que realmente é um trabalho que foi feito, que ele mostrou que o uso de omeprazol a longo prazo dava câncer. Mas ele é um trabalho que a gente chama que tem vários vieses, ou seja, ele tem vários pontos de dúvida que foram lançados ali. Então, vários fatores confundidores. Então, por exemplo, o trabalho pega e põe um indivíduo de 30 anos junto com um indivíduo de 75 anos. E põe que um indivíduo obeso, um indivíduo que fuma, um indivíduo diabético. Então, assim, com alguns outros fatores de risco, ele não estratificou. Então, ele põe todo mundo no mesmo balaio. Aí ele fala assim, vamos ver quem teve câncer ou lá, vamos pá. Então, quem foi o paciente que teve mais câncer? Foi o paciente que usava o omeprazol. Mas por que esse paciente teve mais câncer? Ele teve mais câncer porque ele usava o omeprazol? Ou ele usava o omeprazol porque ele já tinha um problema gástrico e esse problema gástrico levou ele a usar o omeprazol? E aí foi justamente isso que foi visto. Quando foi retirado esses fatores confundidores, nada disso se tornou verdade. Então, hoje a gente não tem uma comprovação. O que a gente mais escuta na clínica vai me dar Alzheimer, e a outra coisa vai me dar câncer de estômago. Então, assim, não é verdade nenhuma das duas coisas. Então, esse trabalho, ele fez um estrago danado e a gente tem um tempão para desfazer esse estrago, a gente luta com isso. Hoje, nenhuma sociedade proíbe, o que eu digo sociedade é assim, conjunto de médicos especialistas do mundo todo. Então, assim, nenhum médico, nenhuma sociedade, a sociedade de endoscopia, a sociedade de cirurgia do aparelho digestivo, a sociedade de gastroenterologia, todas elas recomendam o uso dos inibidores de bomba como fatores de proteção para o estômago e para tratamento de algumas doenças. E é sim seguro o uso a longo prazo. Mas, por exemplo, o que é que a gente tem hoje? A gente tem alguns outros
algumas outras complicações que podem vir do uso crônico dessa medicação. Então, por exemplo, a deficiência de folato. Então, a gente vai diminuir a absorção do ácido fólico. Então, pode dar um pouco de anemia megaloblástica, com aumento do volume da célula. Por quê? Porque a gente não está absorvendo bem essa alteração. A gente tem uma diminuição da absorção do cálcio, que pode levar para uma piora da osteoporose em alguns perfis de paciente. Com certeza, tem também. Mas assim, Alzheimer e câncer, que é o que eu mais escuto, não tem sentido. Então a pergunta que você faz, né, tentando traduzir aqui em miúdos e dando uma resposta mais sincera. É seguro fazer uso da medicação a longo prazo? É sim. Então o que é que a gente chama de longo prazo? O longo prazo é maior que 5 anos. Então o que é que a gente também vai querer? A gente vai querer que aquele paciente que precisa da medicação a longo prazo, a maior parte dos pacientes a gente consegue mudar com medicamento e mudança de estilo de vida. Mas o paciente que fizer o uso da medicação a longo prazo, a gente vai tentar dar para ele a menor dose possível, de modo que esse paciente possa ter aí uma tranquilidade no seu tratamento e que não falte o cálcio, que não falte a vitamina B12, que não falte o folato para ele. Então, para quê? Para esse paciente ter um estilo de vida bom, ou seja, sem sofrer muito com a questão de refluxo, com a questão de gastrite, né? E, lógico, sem trazer alguns outros prejuízos, né? Então, é seguro. Certo. E, doutor, para as pessoas que estão nos assistindo agora, para você que está nos assistindo, a pessoa gostou do nosso conteúdo, gostou do doutor, de como lidar com os assuntos, quero consultar com o doutor Daniel, onde eu acho o doutor Daniel, onde que é a sua clínica, como que o pessoal faz para conhecer, se é só consulta, se faz exames na clínica também. Fala um pouquinho sobre as consultas e o consultório, doutor. Perfeito. Quem gostou do conteúdo, não deixe de dar o joinha, né? Deixa o seu like, compartilha o canal, que a gente está aqui, né, gravando esse conteúdo de qualidade. Mais uma vez, te parabenizar aí pelo teu trabalho. Acho que é muito importante, tem muita gente levando informação, qualquer tipo de informação, né? Informação que só dê like e sem muitas vezes respaldo científico, e você trazer um trabalho sério, respaldado aqui para Maringá, né? Para nossa região é fundamental. Na verdade, o país todo agradece. Então, eu estou no Instagram, né? No @dr.danielreis, né? Atendo na clínica Gastro Paraná, aqui na cidade de Maringá, ali na Avenida Carlos Gomes, 194. Se botar lá no Google Daniel Andrade Reis ou Dr. Daniel Reis, aparece os nossos contatos, né? Telefone da clínica, o site, enfim, estamos à disposição para tratar. Fazemos o tratamento todas as doenças do aparelho digestivo cirúrgico, então fazemos cirurgia de hernia de hiato, vesícula, hérnia, a cirurgia de obesidade. Então, para a gente é um prazer poder ajudar, né? Conte sempre conosco, né? Para poder estar tentando aí amenizar as dores, aliviar o sofrimento e prolongar aí um estilo de vida, uma qualidade de vida, né? Para poder ter aí o máximo de tempo possível aqui na Terra e desfrutar dos familiares e amigos. Com certeza. E atende plano de saúde, só particular? Como? Atendo, eu sou conveniado à Unimed e faço também os atendimentos particulares. Atendo basicamente esses 2 tipos de paciente. E também faço a parte do atendimento do SUS, né? Junto com a Universidade de Uningá. Alguns pacientes aí também a gente vai acabar fazendo essa cirurgia, esse procedimento aí junto com a faculdade, tentando ensinar os residentes e levar o melhor aí do que a gente puder também para o Serviço Único de Saúde. Certo. Doutor, esse é um assunto que a gente podia ficar horas e horas conversando, mas a gente vai, infelizmente, ter que finalizar aqui o nosso podcast. Provavelmente eu vou convidar o doutor, já fica convite para uma próxima etapa para a gente falar mais coisas e tirar mais dúvidas das pessoas que nos assistem, né? E agradecer realmente a sua presença aqui. Muito obrigado por ter tirado um tempo também. A gente sabe que rotina de médico, todo mundo sabe que não é fácil tirar um tempo para poder vir, para a gente fazer o conteúdo, mas agradeço de coração aí por todas as informações. Eu tenho certeza que a população vai ser beneficiada com todo esse conteúdo que a gente produziu hoje. Eu que agradeço o convite, foi um prazer poder estar aqui. Agradecer também ao pessoal do estúdio aí que abriu a casa. Adventure TV. Abriu a casa aí à noite para a gente poder estar gravando hoje. Obrigado. Obrigado, gente. E assim a gente vai encerrando o nosso podcast aí. Beleza, pessoal? Então nós vamos encerrando o nosso podcast aqui com um recadinho da Oral Unique, implantes e atendimentos dentários. Conheça a clínica Oral Unique.
A Hora Única em Maringá é uma clínica premium que foi pensada para oferecer conforto, tecnologia e os melhores tratamentos para os pacientes. Por isso que a gente conta raio-x panorâmico, centro cirúrgico especializado, todos os consultórios são amplos, laboratório de prótese. Então, é uma estrutura que foi feita pensando no bem-estar dos pacientes. Vem tomar um café com a gente e conhecer a Hora Única em Maringá.